como criar uma agenda de visitas no Excel utilizando o banco de dados Microsoft Access. Essa é a nossa aula de número 2. Então, no vídeo passado, a gente já aprendeu a criar nossa tabela no banco de dados Microsoft Access. Já criamos o nosso primeiro formulário, já inserimos os nossos alguns botões. Vamos observar o desenvolvedor, Visual Basic, exibir, Project Explorer. O formulário que eu estou utilizando é o Useiform 2. Inclusive, vamos até renomear o mesmo para ficar um nome mais profissional. Então, deixa eu exibir aqui a minha janelinha de propriedades. Observe que eu estou utilizando o Useiform 2, que é o nome padrão do formulário. Vou chamá-lo de FRM principal. Para que mude o nome aqui no cabeçalho, é muito simples. Venho aqui na minha propriedade Caption, do meu próprio Useiform. Vou mudar aqui para agenda de visitas. Pronto. Então, recapitulando, a gente fizemos a programação bem simples para mudar de páginas. Estou na página 0, que é a minha page 1. Estou na minha página 2, que é a minha page 2. Estou na minha segunda página. E estou na minha terceira página, que é a minha page de valor 2. Ou seja, lembre-se disso. O listbox, listbox, combobox, multipage, pelo menos esses 3 primeiros controles aqui eu me lembro aqui. Todos começam com seus valores em 0. Então, a minha page 1 tem o valor de 0, a minha page 2 tem o valor de 1, a minha page 3 tem o valor de 2. E a minha quarta page vai ter valor de 3. E por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como eu disse para vocês, eu não vou entrar na questão de estética do formulário nesse momento. Mas a gente vai sim deixar ele bem profissional. Então vamos aqui para a segunda page, que será a minha page, que vai estar basicamente os objetos que eu vou estar utilizando para realizar o cadastro dessa visita. Então vou apagar aqui. Eu posso até aproveitar o mesmo. Vou aproveitar ele aqui, ó, já que a gente tem uma label aqui. É muito importante que você assista os vídeos passo a passo. Já gravamos um vídeo, inclusive peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. É simples e rápido. Clicou, já está apto a assistir todos os nossos vídeos. E se quiser ser notificado de todos os vídeos que saem diariamente, todos os dias saem vídeos aqui do canal. Então, ative o sininho de notificações, que vai estar do lado do botão inscrever-se. Repare que a minha aula 1 já... Essa é a aula 2 e a aula 1 já foi postada. Então vamos lá. Vou só trabalhar com esse objeto aqui. Vou diminuir aqui um pouco ele. Vou na sua propriedade. Na sua propriedade fonte. Vou diminuir a sua fonte. Vamos aqui deixar com tamanho de 11, por exemplo. Vou deixar como regular e vou dar um OK. Então, a princípio, vou deixar dessa forma. Depois a gente se preocupa com a questão estética. Então, aqui na sua propriedade Caption, eu vou estar renomeando aqui a minha label. Observe que eu não estou renomeando o seu name, e sim o seu Caption. Qual a diferença? O name é para que eu possa estar manipulando o objeto via código. Eu posso estar chamando os objetos. Então, se eu estiver trabalhando via código com ele, eu vou dar um nome para o mesmo. No meu caso aqui, eu não vou estar chamando esse objeto nos códigos. Então, eu vou dar apenas um nome no seu Caption. Então, vou utilizar aqui ele como... Vamos só olhar como era o nosso formulário anterior. O que a gente utilizava para o Excel. Observe que tinha o campo gerente e o campo cliente. Então, voltando aqui ao nosso formulário, vou chamar esse daqui de visitante. A pessoa que está realizando a visita, vamos dizer assim. Vou dar o Ctrl C nele, Ctrl V. Já vou colar logo aqui abaixo. Vou chamar esse outro aqui. Observe que eu não vou alterar o name dele. Também porque eu não vou estar manipulando via código. Então não há necessidade de eu ficar renomeando. E esse daqui eu vou chamar de visitado. Não consegui pensar num nome mais intuitivo. Se você tiver sugestões, utilize o campo comentários. Então esse daqui
Esse daqui servirá para me orientar para que serve o campo que eu vou estar adicionando aqui abaixo. Então, vou fazer da seguinte forma. Suponhamos que a gente já tem um cadastro de pessoas que realizam visitas e um cadastro de pessoas que são visitadas. No meu caso aqui, vai ficar apenas uma pessoa podendo visitar e apenas uma pessoa sendo visitada, vamos dizer assim, certo? Então, partindo desse princípio, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar inserindo duas combo box. Vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. Vamos pegar aqui o nosso controle combo box, caixa de combinação e esse aqui é o caixa de listagem. O que eu quero é o caixa de combinação. Então cliquei sobre ele. Vamos desenhar aqui o nosso objeto. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V e está aqui o nosso segundo objeto. Então esse daqui sim eu vou renomeá-lo porque eu vou estar manipulando via código. Observe que o seu nome padrão é ComboBox1. Vou chamá-lo de CMB underline. Lembre-se que o nome, você dá o nome que você bem entender ao objeto. Eu, de praxe, tenho sempre a boa prática de dar as iniciais do objeto ao nome do mesmo. Ou seja, aqui é uma combo box. Então eu estou chamando ele de CMB. Para que eu, ao olhar para o meu código, eu já detecte quem é a minha combo box. A minha combo box é a minha CMB. E aí eu dou um nome, obviamente, para diferir de um para outro. Então, esse daqui eu vou chamar de visitante. Esse outro eu vou chamá-lo de CMB. Repare também um detalhe, eu sempre coloco as iniciais maiúsculas. Também para que, caso eu digite lá via código, como eu tenho praxe de colocar maiúscula, e se eu digitar lá sai minúsculo, eu já consigo visualizar que eu digitei errado. Por quê? Porque se eu digitar certo, a minha inicial que eu declarei maiúscula, ela também teria que ficar maiúscula, certo? Entenderam a lógica? Então, CMB, visitado. Então agora, vamos inserir aqui um calendário. Obviamente eu poderia capturar já a data e hora atual do sistema, para que o usuário não tenha que ficar preenchendo. Mas aqui, como é um controle de visitas, normalmente a pessoa que vai escolher o horário que vai realizar visitas, o horário e a data. Então não vem ao caso eu pegar a própria data do sistema e já lançar diretamente. Então vamos fazer da seguinte forma. Vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. Observe que eu já tenho o meu controle, o MonteView. Caso você não tenha ele instalado, se eu não estiver enganado, assim como o controle MonteView, ele possui uma OCX que não vem previamente instalada no seu Windows. Porém, é bem simples a sua instalação. Para que ele apareça aqui para mim, eu tenho que ter uma OCX chamada ms-ct2. No caso desse daqui, se eu não estiver enganado, é ms-ct2.ocx. Para o ListView e seus derivados, é a ms-ctl-ocx. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu fazer da seguinte forma. Deixa eu vir aqui em ferramentas, referências. Observe aqui, ó, que o meu Microsoft Calendar Control 8.0 está ausente, ó. Está ausente. Vou até desmarcar aqui para que não aconteça isso, porque esses controles ausentes, quando a gente executa, tende a dar erro. Então eu vou dar um OK aqui. Não se preocupe com isso. Vamos aqui em exibir novamente. Caixa de ferramentas. Eu vou remover esse objeto aqui, ó, o MonteView, perfeito? Controles adicionais. Vou excluir o MonteView aqui da minha caixa de ferramentas. Vamos adicionar nós mesmos. Cliquei, controles adicionais. Por padrão, ele não vai vir aqui na sua caixinha de ferramentas. Eu já gravei um vídeo como colocar ele, como fazer ele aparecer. Mas de forma prática, vamos fazer aqui rapidamente. Agora me foge na memória se eu tive que mexer aqui na guia ferramentas. Então eu vou deixar o link para que você possa estar fazendo o passo a passo com mais detalhes.
Então vamos só localizar aqui na nossa caixa de ferramentas. Microsoft, vamos localizar. Observe aqui que está aqui, ó, Microsoft Montevideo Control versão 6.0. E observe aqui, ó, a OCX que ele precisa para aparecer aqui. AMS com CT2.OCX. Então, se eu não tiver enganado, essa OCX ela também não é nativa do Excel. Então, se você botar esse nomezinho aqui no Google, vai aparecer vários links. Pode baixar pelo primeiro link que você encontrar e basta você pegar essa OCX. Normalmente a gente não precisa utilizar a janela de prompt do Windows. Basta a gente pegar essa OCX, salvar dentro da sua pasta System32. Se você estiver utilizando um sistema operacional como o meu, salve dentro da pasta System32 e pronto. Se você estiver utilizando o sistema operacional de 64 bits, você vai ter uma pasta System32 e uma 64. Então você vai fazer o mesmo procedimento para ambas as pastas. Pegar o CX que você baixou e salva dentro das pastas. O salvar que eu quero dizer, basta você recortar a OCX que você baixou e cola dentro dessas duas pastas, da System32 e dentro da 64. Se eu não estiver enganado, a gente teria que vir na guia referências, me foge agora a memória, me perdoe, e habilitar o objeto. Então, para tirar as dúvidas, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link que eu ensinei como habilitar realmente o controle do Montevideo. Mas observe que ele ainda não aparece para mim porque eu acabei não marcando. Se eu marquei, eu não confirmei. Então vamos localizar novamente. Microsoft. Observe que está tudo em ordem alfabética. Então não precisa ficar perdendo tempo lá nas iniciais de A a N, por exemplo. Vou marcar esse daqui. Microsoft Montevideo Control versão 6.0. Dou um OK. E agora ele já aparece. Ó. Cliquei sobre o mesmo. Vou desenhar aqui. Desenhei o meu objeto. É muito importante que você utilize o campo comentários. Como eu volto a frisar, a lógica do nosso canal é a ensinar, certo? Então eu suponho que você que está me acompanhando está iniciando. Então eu vou dar muitos detalhes. Porém, só vou fazer isso se o meu público que está me assistindo realmente está iniciando. Se a maioria aí que comentar me disser que eu posso ir mais rápido nos procedimentos, eu vou entender que você já tem conhecimento. E obviamente eu vou dar menos riqueza de detalhes e vamos ser mais produtivos. Mas, por enquanto, eu vou estar trabalhando dessa seguinte forma. Vou estar parando um pouco e vou estar falando pausadamente para que todos possam estar acompanhando. Então vamos lá. Feito isso, está aqui o meu controle. Vou inserir aqui uma caixinha de texto. Uma caixinha de texto aqui. Obviamente eu posso deixar ela maior. E o que eu vou fazer aqui diferente? Observe o seguinte, ó. Tá aqui a minha caixa de texto. Vamos dar logo o nome para ela. Vou chamar ela de txt underline motivo. Então aqui eu vou explicar o motivo da visita. Vamos agora já até inserir. Vou clicar em inserir, caixa de ferramentas. Perdão, exibir, caixa de ferramentas. Vou pegar o objeto aqui, ó, imagem. Cliquei nele. Vou desenhar o mesmo aqui. E o que eu vou estar fazendo? Vou renomear logo esse objeto. Vou chamar ele de img. Img visita. Ou seja, vai ser a imagem da pessoa que receberá a visita. Então, o que eu vou estar fazendo aqui diferente? Se eu executar agora, vou aqui no meu Command Button 2 e já me apareceu aqui a nossa janelinha de cadastro. Se eu digitar algumas coisas, repare, vou digitar várias coisas aqui. E observe que o texto continua dentro. Eu estou dentro de uma text box e ele não está quebrando o texto, ó, reparem. Então, como é que eu faço essa quebra de texto dentro dessa text box? Vamos na propriedade. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Enter key behavior. Vou mudar aqui para true. Vamos ver se é aqui mesmo. Como eu não utilizo muito esse tipo de recurso, obviamente eu não sei decorado qual a propriedade. Vamos ver aqui. Observe que ele não alterou aqui ainda.
Então, um detalhe muito importante. Mudei para true. O meu enter key behavior. E também eu tenho que mudar aqui, ó, a propriedade multiline tá como false, ou seja, várias linhas. Multiline, vou alterar para true. E agora vamos fazer o mesmo teste. Vou executar aqui vários textos. Vou dar um enter. E observe que ele já quebra, ó, dentro da minha text box o conteúdo. Ó. Se eu der um enter, observe. Ao não dar o enter, quando ele chega no final, ele já quebra para a linha abaixo. Ó. Perfeito? Então, eu habilitei duas propriedades da minha text box. A enter key behavior, essa daqui. E alterei também a propriedade multiline. Perfeito? Para true. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Agora, basicamente, o que estaremos fazendo será o seguinte. Vamos aqui executar o nosso formulário. Vamos imaginar o seguinte. O nosso usuário do nosso arquivo vai selecionar o visitante. Vai selecionar aqui o visitado. Vai selecionar aqui a data que ele vai realizar a visita. E tem que ter um horário. Então, o horário é bem simples. Vamos exibir, caixa de ferramentas, pegar uma text box. Vou inserir aqui a text box em um local qualquer. Depois a gente se preocupa com a estética. Inserir a minha text box. Repare que eu fiquei com ela selecionada. Ó. Tanto é que eu não quero inserir outra. Ó. Mas se eu fizer, ó, vem outra junto. Então, para não acontecer isso, quando ficar uma cruzinha, você clica novamente em exibir, caixa de ferramentas e clica nesse ícone, ó. Nessa setinha. E agora ele sumiu, ó. Ou se você der um ESC, se funcionar, você também dá um ESC. Para ver se ele realmente cancela a seleção. Então, vou apagar aqui. Então, esse aqui servirá para botar o meu horário. Só diminuir aqui a nossa caixinha para um motivo. Vou botar bem aqui. Depois a gente se preocupa com a estética. Volta a frisar. Vou dar o Ctrl C nesse objeto. Ctrl V. Esse daqui servirá para que eu diga o horário. Vou aproveitar ele, Ctrl C, Ctrl V. E esse daqui vai ser o nosso motivo. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Já estamos chegando a quase 20 minutos. Vamos fazer aqui rapidamente o seguinte. Vou clicar em inserir. Vou colocar um módulo. Observe que eu estou inserindo um módulo à parte do meu userforms. Perfeito? Então, duplo clique aqui no meu módulo. Já está aqui. Perdão. Eu tenho aqui um bloco de notas. Vou copiar esse comando. E vou colar aqui. Eu já ensinei como manipular esse código em uma aula específica. A nossa segunda aula do nosso curso de Excel VBA com banco de dados Access. Então, só para frisar aqui o seguinte a vocês. Deixa eu apagar esse comando aqui e vamos ver se ele vai autocompletar. Observe, ele está com new adobe.connect. Como eu vou estar me conectando ao Access, eu preciso de uma conexão. Não simplesmente basta eu declarar variáveis e o Access já vai interpretar e já vai aceitar que ele seja manipulado. Eu preciso de uma conexão aqui para fazer isso. Então, aqui entra o meu adobe.connect. Então, deixa eu recortar isso daqui. Vou colocar new. Observe que não me aparece o Adobe. Não aparece por quê? Porque eu tenho que marcar duas referências. Então, deixa eu desfazer aqui. Vou clicar em ferramentas, referências. Então, as duas referências que eu preciso aqui para esse projeto, para que eu possa estar manipulando o banco de dados Access. Se você já assistiu o nosso vídeo, você já sabe perfeitamente o que eu vou estar fazendo aqui. Então, vamos aqui descer um pouco. Vou localizar aqui o meu Microsoft Library. Vamos localizar aqui, como está em ordem alfabética. Microsoft Active Data Object. A minha versão é a 2016, então eu tenho o Data Object 6.0 Library. Se você tiver uma versão anterior à minha, não tem problema, você marca a que você tiver mais atual. E eu vou precisar também do Microsoft. Agora foge o nome, vamos só localizar aqui, ó, que eu já mostro para vocês. Ó, Microsoft DAO
3.6 Object Library. Então, também vou estar marcando. E vou dar um OK. Se eu vim agora, vou apagar aqui novamente, vou recortar o comando, vou colocar new. Observe que ao colocar o A, ele já me abrevia, ó, addb.connect, ou seja, ele já reconhece o comando. Ó. Então, se eu não tiver essas ferramentas, referências, eu não tiver essas duas referências habilitadas, ou seja, marcadas, eu não vou conseguir manipular o banco de dados Access. Não se preocupe que essas duas referências elas já vêm nativas no pacote do Office. Aqui você não vai precisar instalar o CX. O seu trabalho mesmo é só apenas marcá-las. Então, nosso vídeo já se estendeu um pouco. Peço desculpas a você por não ser tão produtivo nesse vídeo. Mas volto a frisar, o seu comentário aí é muito importante para mim. Se você quer aulas que a gente possa acelerar um pouco, aí eu vou entender que você que está me acompanhando já tem um conhecimento. Ou se você que está iniciando, se está bom para você da forma que eu estou fazendo. Então, vamos pegar as opiniões de cada um, vamos medir aí e vamos tentar agradar a todos. Então, peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, é muito simples, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. E claro, já deixa o seu gostei nesse vídeo para que eu entenda e já traga no próximo vídeo de sequência a terceira aula. E claro, se possível também se inscreva no canal William Oliveira, que é o nosso parceiro aqui do canal.